Bem-vindo a Japolimona, é sempre prazer uma honra contar com vossa audiência. Nas segundas-feiras aqui no canal a gente faz um bosquejo aí das principais notícias que envolveram as situações nevrálgicas envolvendo nações lá do Oriente Médio. E nesse vídeo não vai ser diferente, a gente vai falar a respeito principalmente da questão que envolve as negociações entre os Estados Unidos e o Irã em relação à questão do programa nuclear iraniano. E também a gente vai dar uma atualizada na questão de Rafah e como está lá a situação na faixa de Gaza. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like, também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. Altos funcionários iranianos disseram a Khamenei para permitir negociações nuke com os Estados Unidos ou arriscar a queda do regime, segundo o New York Times. Então, o que aconteceu? O New York Times, no final de semana, publicou esta notícia dizendo que altos funcionários iranianos falaram que convenceram o Khamenei de que era necessário que fizessem negociações com os Estados Unidos em relação ao programa nuclear iraniano, porque o risco do regime dos ayatollahs lá, o regime que é liderado pelo Khamenei, ele poderia ruir com essa possibilidade de uma não negociação que o Khamenei estava bem resistente em conversar com os Estados Unidos em relação à questão do programa nuclear. Então, segundo esses altos funcionários, o Khamenei cedeu ali, deu o braço a torcer para fazer essas negociações e colocou lá o Abbas Araghchi para negociar com o Witkoff dos Estados Unidos. E houve essa negociação aí no final de semana. Vamos dar uma discorrida aqui na matéria rapidinho. Segundo a reportagem do The New York Times, que citou duas autoridades iranianas de alto escalão familiarizadas com os detalhes, Khamenei realizou uma reunião no mês passado com a presença de chefes do judiciário e do parlamento. Essas autoridades, no qual as fontes descreveram como um esforço coordenado e incomum, pressionaram Khamenei a aceitar negociações com Washington, mesmo que diretas. Se o Irã recusar as negociações ou se as negociações fracassarem, as autoridades disseram ao Sr. Khamenei ataques militares às duas principais instalações nucleares do Irã, Natanz e Fordow, seriam inevitáveis, disseram as fontes, conforme relatado pelo Times. Então tá aí, a princípio, o pessoal lá fez uma reunião com o Khamenei e conseguiu convencê-lo de ter essa conversa com os americanos em relação ao programa nuclear iraniano. Você acredita que de fato houve um receio, houve um medo do potencial que os Estados Unidos têm de destruir o programa, não só dos Estados Unidos, de Israel também, de destruir o programa nuclear iraniano? Ou isso pode ser aí um false flag que está sendo jogado aí para, quem sabe, as negociações lá em Oman possam mudar aí de direção? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário em relação a isso aqui no vídeo. E agora nós vamos dar uma comentada em relação às negociações que ocorreram no sábado, que a princípio, segundo o ministro das Relações Exteriores iranianas, foram negociações construtivas e por isso vão ter continuidade no próximo sábado. Irã e Estados Unidos retornarão negociação no próximo sábado, diz ministro das Relações Exteriores. Então houve essa negociação lá em Oman e os dois líderes fizeram isso diretamente, né? Coisa que os iranianos não queriam devido às pressões dos Estados Unidos de usar questões bélicas, enfim. O Irã não queria essas negociações diretas, mas segundo o The New York Times, o Khamenei deu o braço a torcer e começou a fazer essas negociações, autorizou nessas negociações diretas. Vamos trazer as falas do Abbas Araghchi. Falando após a conclusão da primeira rodada de negociações entre Irã e os Estados Unidos na capital de Oman, Mascate, Araghchi disse na primeira rodada de negociações indiretas com os Estados Unidos foi construtivas. Eles ainda usam termos indiretas, né? Mas na verdade foi direto. Eles disseram que seu objetivo era chegar a um acordo, mas isso requer vontade, afirmou Araghchi. O lado americano tentou mostrar sua disposição para um acordo justo. Araghchi enfatizou que o lado iraniano precisaria avaliar as discussões. Realizaremos a próxima reunião no sábado, confirmou Araghchi. Ele acrescentou que o foco mudará para a pauta das negociações. Então tá aí, eles têm um discurso bem parecido com o do Donald Trump, né? O Donald Trump ele não dá o braço a torcer e sempre tá se colocando como quem domina ali a situação, né? Vídeo exemplo que ele deu ali de que que ele falou que Israel iria liderar uma ofensiva, uma possível ofensiva sobre as instalações nucleares iranianas, caso esse acordo não aconteça, mas logo ele já falou que
ninguém lideraria os Estados Unidos, que os Estados Unidos fariam o que quisesse. E os iranianos têm essa pegada também, como pode ver ali na fala do Abbas Araqi ali, que ele diz que eles estão avaliando a questão, enfim, que não é bem assim, que eles não, pelo menos não estão demonstrando que vão seguir radicalmente a cartilha que os Estados Unidos possam vir a colocar na mesa. Então, é aquela questão de ego, de orgulho. Tivemos o Império Persa e vivemos no Império, em tese, americano, enfim, que tá ruindo, mas enfim. Então, tá aí, são duas potências nessa questão de serem orgulhosos, vamos dizer assim. Então aí os dois conversando. Que bom que teve mais uma rodada, que enfim não acabou tudo em questões nevrálgicas, né? E vamos ver aí cenas para os próximos capítulos. E já deixa a tua opinião, o que você acha em relação a isso. Você acha que de fato vai ocorrer aí um acordo entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear iraniano? E agora vamos dar uma atualizada na questão de Gaza, né? Como tá lá a situação envolvendo esse conflito que parece ser interminável. Então, o grande destaque aí para o final de semana, que até houve poucas questões envolvendo o conflito, porque tinha muita expectativa em relação a essas negociações lá com os persas, né? Mas enfim, o grande destaque é aqui a cidade de Rafah, que de fato já foi cercada pelo corredor Morá, né? Que o Israel começou a botar tropas ali, enfim, começar a evacuação do pessoal. Então, a princípio, já está cercada a cidade de Rafah. Deixa eu mostrar aqui para você. Vou circular aqui a área de Rafah. Aqui. E aqui é o corredor Murag que eles criaram, né? Que é essa parte aqui, onde está apontando. Esse aqui é o corredor Murag. E agora este corredor aqui vai fechar toda a cidade. A princípio, parece que toda essa área aqui vai ser dominada. Tá aqui por Israel aqui. Então é isso que vai acontecer e tá dando indício agora com os avanços das IDFs lá em Rafah. Vamos ver se nos próximos capítulos. Aqui vai ser o buffer, o novo buffer. Então Rafah, uma grande cidade ali na faixa de Gaza, ela vai virar, na verdade, um buffer do israelense. Quem vai dominar isso aqui é Israel, né? Enfim, é isso que tá acontecendo lá no conflito Israel-Hamas. Durante essa semana a gente vai ver aí, com certeza, o avanço aqui para cima da cidade de Rafah, que está sendo evacuada. Os moradores de Rafah vão perder sua cidade, né? Porque aqui vai ser domínio de Israel. Então, o nosso bosquejo do final de semana termina por aqui. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.